amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia Ramos. Professora Alessandra Gomes, para mais um encontro nosso da nossa disciplina que vocês tanto gostam, não é verdade, Márcia? Exatamente. Ó, dando continuidade, né, a sequência literatura africana e língua portuguesa, parte 2. A aula de hoje é a aula 63.1. Vamos lá? Temos aqui, qual é a nossa temática, né? São as manifestações literárias contemporâneas, mas eu estou falando da literatura africana. Como sempre, se é africana, vamos pegar textos, né? Contos afros. Conto africano, coraçãozinho, coração sozinho. Olha só essa imagem, amadinhos. O leão e a leoa tiveram 3 filhos. Um deu a si o próprio nome de coração sozinho. O outro escolheu o coração com a mãe. E o terceiro, o coração com o pai. Coração sozinho encontrou um porco e o capturou. Mas não havia quem o ajudasse, porque o seu nome era coração sozinho. Coração com a mãe encontrou com um porco, capturou, e a sua mãe veio logo para ajudá-lo a matar o bicho. Os dois comeram ele. Coração com o pai também pegou um porco. O pai veio logo para ajudá-lo. Mataram o porco e comeram ele juntos. Coração sozinho encontrou um porco, capturou ele, mas não conseguia matá-lo. Ninguém foi em seu auxílio. Coração sozinho continuou nas suas caçadas, sem ajuda de ninguém. Começou a emagrecer, até que um dia morreu. Os outros continuaram cheios de saúde por não terem um coração sozinho. Então, amados, vamos para o nosso tom de conversa. Autocontrole, força, vencer a inveja, da cura, da coragem, da força e sabedoria. Símbolo do leão, rei dos animais, ligado ao símbolo do pai, do mestre, chefe, protetor e tirano. Compromisso é permitir que o outro na nossa vida, que o outro entre na nossa vida. É sonhar junto sem se sentir ameaçado. Marcar um horário sem se sentir controlado. Dividir o espaço sem se sentir invadido. Compromisso não é a falta de liberdade. Compromisso é o exercício da liberdade de estar com alguém. Então aqui nós temos uma analogia, né? Representando aqui a questão da figura do rei, né? Do rei dos animais, em que a questão da coragem, da força, aqui tanto o leão quanto a leoa. Então você, amados, a gente tem que ter o próprio autocontrole, força para vencer tudo que tiver, qualquer obstáculo que surgir em sua vida. Então, dando sequência, aqui é a nossa árvore do conhecimento, literatura africana em língua portuguesa, parte 2. O moçambicano Mia Couto, em uma conferência intitulada "Que África escreve o escritor africano?", resumiu a dificuldade enfrentada pelos autores africanos. Apresentar um continente que não se reduza a estereótipos culturais e folclóricos. É somente por meio das vozes de poetas e romancistas que podemos conhecer melhor os países africanos cuja língua oficial é o português. São eles que têm a importante tarefa de, por meio de suas palavras, fecundar seus leitores de sentimentos e encantamento e de neles despertar o desejo de conhecer ainda mais de perto esses países que lutaram tanto para conquistar a própria independência política e cultural. Como Mia Couto resumiu, o que queremos e sonhamos é uma pátria e um continente que não precisem de heróis. 5 povos em busca de uma identidade cultural. Essa é só uma parte da história de Cabo Verde,
Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Então, essa questão de estar em busca da identidade, isso quer dizer o quê? Essa questão da independência, ser livre. Como vocês viram na aula anterior, nós tivemos assim, aqui na aula, nós falamos sobre essa questão da a África antes, a África colonizada, a África após a independência e foi recentemente, né? Então, esses daqui foram cada um que foi criando a sua própria liberdade, mas foi através de muita luta. Mas é uma parte importante porque revela os dilemas enfrentados após a conquista da independência em lutas sangrentas que vitimaram milhares. Como herança do passado colonial, a língua portuguesa também precisa, né, ser conquistada. Torna-se portadora da identidade nova que começava a ser construída. Então, nessa questão, a língua portuguesa precisou ser conquistada, né, para poder ficar oficial em cada país. Porque lá já tinha, né, a língua nativa. Nos versos dos poemas, as palavras ganham vida, dão forma aos sonhos de uma África livre. Então, a gente vai apresentar aqui para vocês, cada autor tem assim uma característica, todos estão envolvendo o quê? A questão do que acontecia naquele período, né, da independência, do pós-colonial, do período que era colonial também. Primeira proposta para uma noção geográfica. Então, olha o que traz aqui para a gente. Sou o testemunho da noção geográfica que identifica as 4 direções do Sol às muitas mais que o homem tem. Sou mensageiro das identidades de que se forja a fala do silêncio. Habito um continente e a comunhão prevista, além dos horizontes por transpor. Renovo-me em saber, olhando o sol, acesa a cor para além destas fronteiras. Habito um corpo móvel de paisagens, protegidas por clareiras de fartura. Habito o movimento e a minha pátria. É todo o continente de que não sei o fim. Então, aqui neste poema, né, de Rui Duarte de Carvalho, primeira proposta para uma noção geográfica. E vocês sabem essa questão da geografia, falando a questão das riquezas. Assim como aconteceu aqui no período que o Brasil foi colonizado, não foi diferente também aqui no continente africano. Quais são as características marcantes da questão da literatura afro? Nós temos aqui o respeito aos mais sábios e o uso da experiência como suporte de superação. A referência ao mar como elemento ambíguo. Como assim? Muitas vezes traz sofrimento, porque foi por meio do mar, né, que foram transportados várias vidas, né? Então, isso traz sofrimento ao povo africano, à população. As temáticas tradicionais que preservam a cultura e identidade nacional e certa ironia aos problemas sociais. Vamos conhecer, então, né, nessa segunda parte, né, os autores, né, que se destacam. Manifestações literárias contemporâneas. Então, aqui nós temos Pepetela, é o nome que é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Nascido em Benguela, Angola, no ano de 1941. Ele foi considerado um dos principais prosadores da literatura africana de língua portuguesa. Calcado na história de seu povo, Pepetela, assim como era chamado, também escreve narrativas anteriores às guerras coloniais, percorrendo os meandros da história de Angola. Então, esse é o nosso primeiro autor aqui, né? Então, aqui, né, o nosso autor angolano, né? E vamos
mostrando aqui para vocês como ele fala da questão das narrativas, né? Da questão das guerras, daquele período colonial, tudo, né, que aconteceu na Angola, dentro das suas obras, dentro da sua escrita, você consegue ver visivelmente. Um dia em que apareceu o comandante do esquadrão, com 3 guerrilheiros. Aconteceu o que tinha que acontecer. O velho lamentou-se de fome, dos celeiros vazios, mandou trazer um pratinho de pirão para o comandante. Para os outros, nada havia. O comandante teve que dar 2 metros de pano e outro pratinho apareceu. Gunga não falou. Começava a perceber que as palavras nada valiam. Foi ao celeiro, encheu uma quinda grande com fubá. Mais um cesto. Trouxe tudo para o sítio onde estavam as visitas e o presidente Kafushi. Sem uma palavra, pousou a comida no chão. Depois foi a Cubata arrumar suas coisas. Partiu sem se despedir de ninguém. O velho Kafushi, furioso, envergonhado, só mirava com os olhos. Então, aqui, né, um trechinho da obra de Pepetela, As Aventuras de Gunga. Não sei se é assim que faz a leitura, né? Mas vamos ler Gunga. Agora nós temos Ana Paula Tavares. Ana Paula Tavares nasceu na província Huila, no sul de Angola. É historiadora e poetisa. Ela fez o seu mestrado em literaturas africanas de língua portuguesa na Faculdade de Lisboa. A característica básica de sua poética é o lirismo, que se dá no entrecruzamento de tradições europeias e africanas. Então, vamos conhecer, né? Vamos perceber esse entrecruzamento, né, das tradições tanto da Europa quanto da África. Entre lagos. Esperei-te do nascer ao pôr do sol e não vinhas, amado. Mudaram de cor as tranças do meu cabelo e não vinhas, amado. Limpei a casa, o cercado, fui enchendo de milho o silo maior do terreiro. Balancei ao vento a cabaça da manteiga e não vinhas, amado. Chamei os boi pelo nome. Todos me responderam, amado. Só tua voz se perdeu, amado. Para lá da curva do rio, depois da montanha sagrada, entre os lagos. Então, aqui o trechinho da Ana Paula Tavares. Qual seria, né, a voz do poema? Qual é a mensagem que dá para a gente perceber quando foi feita a leitura? Qual o comentário que você pode fazer agora? Se você quiser fazer a releitura, não tem problema. Quem seria esse amado? Você vai estar lembrando lá do tempo da cantiga, né? Lá das cantigas de amigos, cantigas de amor. Estão lembrados disso? Então, porque aqui, tá bem quando eu falo assim, esperei-te do nascer ao pôr do sol. O que isso dá para entender? Dá que alguém está sofrendo por amor, pela distância de alguém que foi fazer algo. Lembra lá da história que os seus companheiros, seus esposos iam participar de guerra e a mulher ficava em casa? Então, aqui também, por isso que é essa questão que pega, né, as características europeias, não é mesmo, Alessandra? Sim, sim. E aí fala, a gente encontra bem marcada a questão do lirismo. Isso. E fala da autora, vocês perceberam? Quando fala esperei-te do nascer ao pôr do sol. Então vai falando as delicadezas, né? Foi daí lá diz, todos me responderam, todos, amado, mas sua voz se perdeu. Se perdeu onde?
Onde que foi perdido? Né? Lá na curva do rio, depois da montanha sagrada, entre os lagos. Beleza? Bem forte, é profundo. Para analisar, não, você refletir. acaba se envolvendo, né? No lirismo do poema. Agora aqui nós temos Luiz Bernardo Ronvana, ou Ronalvana, não sei, amadinho. Luiz não Bernardo, né? Vamos falar só Luiz Bernardo aqui. Nasceu na capital de Moçambique, aqui no ano de 1942. Muito jovem, publicou em 64 seu livro de contos Nós Matamos o Cão Tinhoso, considerado pela crítica como um dos alicerces da narrativa moçambicana. As qualidades do livro ainda mantêm Ronvana em evidência, embora não tenha publicado nada mais até. Em boa parte porque esteve diretamente envolvido com a luta armada e, posteriormente, com a administração do novo país. Então, aqui é um autor de Moçambique. E sempre essas pessoas que estavam lá na luta, né, Alessandra, sempre acabam envolvendo na questão administrativa, ficou à frente, né? Eles estavam por dentro de toda a história, né? Toda a situação que acontecia ali. E aí, pode ver que ele coloca ali como Luiz Bernardo sendo o alicerce da narrativa moçambicana. Ou seja, a base, a né? base. Ele é o precursor da literatura africana. Olha só essa imagem. Olha a temática do texto. As mãos dos pretos. Já não sei a que propósito é que isso vinha, mas o senhor professor disse um dia que as palmas das mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo, porque ainda há poucos séculos os avós deles andavam com elas apoiadas ao chão, como os bichos do mato, sem a exporem ao sol, que lhes ia escurecendo o resto do corpo. Vão observando os traços, né? Lembrei-me disso quando o senhor padre, depois de dizer na catequese que nós não prestávamos mesmo para nada e que até os pretos eram melhores do que nós. Voltou a falar nisso de as mãos deles serem mais claras, dizendo que isso era assim porque ele, às escondidas, andavam sempre de mãos postas a rezar. Eu achei um piadão tal a essa coisa de as mãos dos pretos serem mais claras que agora. É ver-me a não largar, seja quem for enquanto não me disser, porque é que os pretos têm as palmas das mãos assim claras. A dona Dores, por exemplo, disse-me que Deus fez-lhe as mãos assim, mais claras, para não sujarem a comida que fazem para os seus patrões, ou qualquer outra coisa que lhes mandem fazer e que não deva ficar se não limpa. Gente, que forte! Muito forte, isso aqui é muito profundo, né? E dentro da literatura africana, dá muito valor às pessoas mais velhas, aos ensinamentos. Os sábios, os né? Os sábios, era uma característica bem marcante. Saber ouvir. Sempre isso, e aqui nesse texto está presente, tá certo? Uma coisa interessante, lendo essa passagem das mãos dos pretos, lembrei da questão lá de Macunaíma, que vocês estão lendo, né? O que acontece? Mário de Andrade, ele fez uma pesquisa, nas pesquisas das questões das lendas folclóricas brasileiras. E tanto que Macunaíma, você já sabe, você já está mais do que batido, que nasce do quê? De uma índia. Mas o que Macunaíma é? É um preto. E é um preto retinto, marca bem aí. Retinto. Se você também pegar
O filme Macunaíma, que é até um pouco cômico, né? Que o Macunaíma vai para uma fonte, toma banho, pronto. Ele mudou, ficou loiro, ficou bonito. E aí mas mostrando, né, as características marcadas. Exatamente. Aí seu irmão, isso no filme, tá, amados? Assistam. Vão assistindo. Aí o irmão dele vai, o Giguê, né? Vai pra lá. O que fica branco? Somente a palma da mão. E é cômico, gente. Aí você faz a leitura e acaba lembrando. Eu lendo aqui, tava recordando de Macunaíma. Agora vamos conhecer, amadinho, Mia Couto, né, de 1955. Olha lá, Mia Couto, pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto. Nasceu na Beira, Moçambique, no ano de 1955. Ele é poeta, contista e romancista. E ele está entre os mais importantes escritores contemporâneos de língua portuguesa. O seu romance Terra Sonâmbula, de 1992, ele foi considerado um dos 12 melhores livros africanos do século XX. E aí, Mia Couto, nós temos, não sei se vocês já leram algum fragmento, algum texto dele, é bem recente, não é, Márcia? Sim. Olha a representatividade dele e ele escreve bastante com essa questão, para alertar, critica, né? Ele não é tão distante quanto os outros. Mia Couto está aí. Vem nos nossos livros. Sempre, se você procurar nos livros didáticos, Mia Couto está lá fazendo... Presente. Marcando a presença, tá? E tanto que aqui, não vou dizer assim, a gente só selecionou alguns, tá bom? Mas porque senão ela vai ficar muito extensa, se você quiser pesquisar mais, fique à vontade. Tem outros autores também, mais jovens, assim, isso, na base, essa temática. Que também trata essa questão da temática. E o Mia Couto, aí as pessoas às vezes dizem, poxa, Mia Couto, ele é africano? Por quê, né? Por que é africano? Qual a ideia que vem quando fala um homem africano? Vem assim? Porque aqui a imagem tá em preto e branco, mas o Mia Couto tem pele clara, olha os cabelos, né, lisos, os olhos são azuis. Por quê? Ele é descendente de família portuguesa, né, de europeu, mas só que ele nasceu lá em Moçambique, né, no continente africano. Aqui o tempo em que o mundo tinha a nossa idade. Vamos prestar atenção. O negócio é assim, professora, várias escolas. Pode ir lá, nós falamos a Terra Sonâmbula. Mas aqui é um outro trechinho aqui, Quero pôr os tempos em sua mansa ordem, conforme esperas e sofrências. Mas as lembranças desobedecem entre a vontade de serem nada e o gosto de me roubarem do presente. Acendo a história e me apago a mim. No fim destes escritos, serei de novo uma sombra sem voz. A guerra crescia e tirava dali a maior parte dos habitantes. Mesmo na vila, sede do distrito, as casas de cimento estavam agora vazias. As paredes, cheias de buracos de balas, semelhavam a pele de um leproso. Os bandos disparavam contra as casas, como se elas lhes trouxessem raiva. Quem sabe alvejassem não as casas, mas o tempo. Esse tempo que trouxeram o cimento e as residências que duravam mais que a vida dos homens. Nas ruas cresciam arbustos pelas janelas, espreitavam capins. Parecia que o mato vinha agora buscar terrenos de que tinha sido exclusivo dono. Sempre me tinham dito que a vila estava de pé, por licença de poderes antigos.
poderes vindo do longe. Quem constrói a casa não é quem a ergueu, mas quem nela mora. E agora, sem residentes, as casas de cimento apodreciam, como a carcaça que se tira a um animal. Então, aqui, Terra Sonâmbula, de Mia Couto. Forte! O que vocês conseguiram acompanhar durante a leitura? Perceberam as palavras fortes, o significado, quando ele fala que a casa não é quem a ergueu, mas quem nela mora. Perceberam? Exatamente. Acompanhando, né? A leitura, que vai dar vida, né? Isso, a gente vai percebendo o que ele quer dizer pra gente. Qual a outra frase que marca? Essa daqui também me marcou bastante, ó, Alessandra, né? Quem constrói a casa não é quem ergueu, mas quem nela mora. Porque se não tem ninguém morando, o que vai acontecer? Vai acabar, né, caindo, né? O que mais? Vai ficando abandonada mesmo, como diz aquele. E aí ele termina bem forte, né, Márcia? Olha lá, as casas de cimento apodreciam como a carcaça que se tira a um animal. Exato. Vai a decadência, né? Como vai virando ruínas, né? Cada autor, pessoal, é assim. Cada autor que a gente traz aqui, as características, tem um trecho para vocês identificarem nas características dele. Tá? Então, quando você vai acompanhando a leitura aí, você vai percebendo, esse aqui realmente vai de encontro com Mia e assim por diante, tá certo? E sempre são relatos, né, do que acontecia naquele período. Isso. As pessoas abandonavam suas casas, então era guerra, gente. Guerra, matavam todo mundo. Pra que isso? Por que essa raiva? E muito sofrimento, né? Muito sofrimento mesmo. Agora nós temos aqui um mais jovem, né? É o Eduardo White, de 1963. Nasceu em Quilamane, Moçambique. É considerado um dos mais importantes poetas africanos de língua portuguesa na atualidade. Seu livro, né, o seu primeiro, é Amar sobre o Índico. Olha só o Índico. 1984, novinho. Reflete sobre Moçambique, uma tentativa de apagar as marcas da guerra que assolaram aquele país em 1992 e a dignificar a vida humana. Uns assim já querem fazer uma recordação, outros já querem fazer a questão da fuga, né? Exatamente, apagar as marcas tão tristes, tão doloridas que aconteciam. E que até hoje se sente, né? E aí ele ainda fala que assolaram aquele país e a dignificar a vida humana. Então, ó, presta atenção aqui no poema. Teu corpo é país dos sabores, da súplica e do gozo. Essa taça onde bebo, toda a loucura a que me converto. Teu corpo, meu Deus, teu corpo é a vida, os estames altos, os gestos lentos, as carnes e as águas. Teu corpo é essa casa feliz, onde se celebra a loucura e o frio dentro das falésias. Teu corpo é um amor de suplícios, amor que não sobra, não resta e que nem mesmo de fadiga cessa. Então aqui, né, falando da questão da mulher, né? O corpo da mulher, a questão da sensualidade. Aí cada um vai fazer a sua interpretação. A sua análise, né? Exato. Mais outra aqui, autora, nós temos Conceição Lima, tá? De 1961. Nasceu em Santana da Ilha de São Tomé, estudou jornalismo em Portugal e trabalhou na rádio, televisão e na imprensa escrita de seu país. Sua obra poética, dispersa por revistas literárias e antologias, é marcada por uma combinação de lirismo e memória. Ao mesmo tempo, dá expressão a uma expectativa crítica do trágico passado colonial de seu país. Então, aqui vai ter a combinação, né? Um já quer só escrever o lirismo,
Esqueci as memórias, as lembranças ruins. A outra não, já faz questão de falar do lirismo e ao mesmo tempo das lembranças, das memórias, fazendo sempre a questão aquela perspectiva crítica, né? A questão crítica ao trágico que aconteceu naquele período colonial. Após o ardor da reconquista, não caíram manás sobre os nossos campos. E na dura travessia do deserto, aprendemos que a terra prometida era aqui. Ainda aqui, sempre aqui, duas ilhas indômitas a desbravar. O padrão a ser erguido pela nudez insepulta dos nossos punhos. Emergiremos do canto, como do chão emerge o milho jovem. E nus, inteiros recuperaremos a transparência do tempo e a claridade, para que a palavra amanheça e o sonho não se perca. Então, aqui é uma voz de esperança, de renascimento, né? Ao milho jovem. Então, a cultura lá do seu povo, vai ser o quê? Criada, vai ser recuperada, vai ser restaurada. Tá certo? Então, vamos que vamos agora para Helder Proença, de 1956 a 2009. Vocês estão anotando aí, né, pessoal? Vejam quantos autores pela causa. Ainda tá faltando. São muitos. Aqui é só uma pequena seleção para vocês saberem, conhecerem, tomarem nota, ir colocando no cantinho aí e ver a importância de cada um. Nasceu em Bolama, Guiné-Bissau, em 1956. Foi um escritor, professor e político da Guiné-Bissau. Participou da luta anticolonial e, depois da independência, assumiu sucessivos cargos políticos do novo país. Foi um dos primeiros autores a publicar um livro na Guiné-Bissau, né? Não Posso Adiar a Palavra, em 1982. Sua poética está marcada pela militância da época da luta colonial. Olha aí. Sempre da militância, né? Porque já que ele estava envolvido, então, nada melhor do que você que estava aqui na frente. Exatamente. Né? Sempre... Aí a poética dele vem marcada por essa questão da militância, porque na verdade eles vivenciaram, né? Uhum. Ele vivenciou, então ele tem propriedade para poder falar sobre. Então, vamos conhecer aqui, né? Não posso adiar a palavra. Quando te propus um amanhecer diferente, a terra ainda fervia em lavas e os homens ainda eram bestas ferozes. Quando te propus a conquista do futuro, vazia eram as mãos, negras como breu o silêncio da resposta. Quando te propus o acumular de forças, o sangue nômada e igual coagulava em todos os castros, em toda a terra, em todos os homens. Então aqui ele vai fazendo, né, fazendo uso dos recursos estilísticos, das figuras da linguagem, vai fazendo uma metáfora, vai tecendo o poema em cima de metáforas. Temos agora Vera Duarte, mais uma mulher aqui. Vera Duarte nasceu em Midelo, Cabo Verde, em 1955. Ela participa extensamente das questões ligadas à mulher. Então, olha aí qual vai ser o modelo, né, de Vera Duarte, a questão da mulher, à cultura e aos direitos humanos. Seu primeiro livro, Amanhã à Madrugada, foi publicado em 1993. Eita, recente. Então, a literatura nova aqui, ó. Bem aí. Momento 4, desabafo. Então, como se fosse o quarto momento. Acompanha aí. Vai e grita pelas achadas imensas que a vida se conquista contra a violência e a morte, diz. Do amor que brota das areias, do mar solitário, do abraço fecundo que nasce dos confins de nossos seres. Diz tudo, mas não digas que te amei e amo, pois chega-me a morte pela recusa. Não quero morrer 2 vezes. Então você vai fazer essa relação, né, um desabafo, e olha só a imagem, amado.
Associa a leitura à imagem para ver o que dá para vocês perceberem em relação ao amor, né? Ainda mais, solitário. não quero sofrer duas vezes. Por que não quer sofrer duas vezes? O que isso quer dizer, né? No desenrolar, né? No desenvolvimento, né? Na progressão textual. Beleza? Amadinhos, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de revisão. Até lá. Tchau.